Bom dia, moçada, como é que tá aí, tudo bem? Hoje é segunda-feira, é dia da gente falar sobre performance pessoal, né, que envolve comportamento, mindset, liderança, comunicação não verbal, linguagem corporal, enfim. Mas eu vou falar sobre outro assunto, que é porque a gente fez um post na sexta-feira com uma frase do Peter Lynch, que sexta-feira é o dia da que a gente fala sobre investimentos, né? Quase sempre quando eu coloco uma frase que ela não é tão clara, eu deixo a explicação na legenda para vocês entenderem melhor, até porque vocês precisam entender o contexto que aquela frase foi dita, né? Por quem, o que esse cara faz, o que ele queria dizer, né? Porque ela pode ser interpretada de forma errada. Nesse caso, eu quis deixar para vocês mesmo interpretarem, para estimular mesmo o raciocínio, estimular a interpretação, né? E refletir sobre o assunto. E pedir para algumas pessoas comentarem ali. Muita gente não teve muitos comentários nessa publicação específica. Eu acho que é porque é uma frase um pouco mais complicada de entender e as pessoas não quiseram arriscar, mas tiveram ali umas, sei lá, 10 a 15 pessoas, alguma coisa assim, que fizeram comentários legais, muitos interessantes, né? Que tem a ver sim com a interpretação correta, mas ainda falta um pouco mais de elaboração. Alguns que não é exatamente a interpretação, porque não conhecem o contexto, mas não é obrigação sua conhecer mesmo o contexto em que foi dito isso daí, né? Mas assim, o importante é, como eu já falei algumas outras vezes aqui, é tentar e errar mesmo, porque é tentando e errando que você aprende. Só ficar escutando de protagonismo, você não aprende de verdade. Mas enfim, quem não viu, vai lá num post, uns 5, 6 posts para trás, está escrito uma frase assim do Peter Lynch: nunca invista em uma ideia que você não consegue desenhar com giz de cera. Depois dá uma olhada lá nos comentários o que foi a opinião do pessoal e tal, porque é interessante. Mas enfim, vamos lá, o que ele quis dizer com isso afinal, né? Primeira coisa, quem que é o Peter Lynch? O Peter Lynch é um grande gestor de fundos, de ações, né? Ele foi o fundador de uma gestora de investimentos que chama Fidelity nos Estados Unidos, que na época foi, não sei se hoje ainda mas era o maior fundo de ações do mundo. Hoje a Fidelity tem sob sua gestão mais de 2 trilhões de dólares, tem quase 2 trilhões e meio de dólares, pra vocês terem uma ideia. Ele não está mais na frente disso daí, mas foi durante muito tempo o cara na frente disso daí. Então, primeira coisa, o contexto é esse, contexto de investimento em ações, né, em negócios, em empresas, né, que ações são empresas, não são papéis, você não pode encarar desse jeito, né, e de um gestor gigantesco, né, desse cara que nós estamos falando. Então o que ele quis dizer com isso, né? Nunca invista uma ideia que você não consegue desenhar com giz de cera, né? São duas coisas aqui principais. Primeira coisa, quando você vai investir em um negócio, seja num negócio que está começando do zero, seja você mesmo criando esse negócio, seja você um investidor de capital de risco, de investimento anjo, vai investir numa startup, ou seja investindo num negócio maior, numa ação, alguma coisa, é muito comum que a gente às vezes pegue ideias meio complexas, né? Que não está muito claro para você o que aquilo ali faz, como que aquilo ali vai gerar valor, ou que você demora muito tempo para entender, né? E se imagina você como investidor ou como empreendedor, demora a entender ou tem dificuldade para explicar aquilo ali, imagina o consumidor, né? Se você que está no meio, você que é do mercado, demora a entender ou tem dificuldade de entender ou de explicar, imagina para o consumidor como que você vai vender isso de forma fácil, né, e em escala, se não está claro nem para você. Então pode ser que seja uma ideia muito boa, mas na prática ela é difícil de aplicar porque ela é complexa, a não ser que mesmo que assim, existam exceções, se for um negócio B2B que vende para empresas de setores específicos que só aquele tipo de consumidor vai entender especificamente, mas mesmo assim toma um certo cuidado, porque isso é muito comum, né? Principalmente pessoas que estão tentando inovar e tal. Às vezes você precisa trabalhar melhor essa ideia, não está no momento ainda, ela não está no time certo de ser investida, né? É uma ideia interessante, mas ainda não tem, a população não está preparada para esse tipo de ideia, não vai vingar, né? Enfim, ou tem coisas ainda que não estão claras, né? E dentro desse mesmo contexto, quando é algo complexo, que você não consegue ter uma ideia muito clara do que aquilo ele faz, quais são os riscos dele, etc., você acaba deixando passar riscos onde você não está percebendo, problemas podem acontecer que você não percebeu ainda, enfim, várias coisas nesse sentido. Outro ponto também, o segundo ponto que é importante você entender, que é o que o próprio Peter Lynch falava, é que ele só investe em negócios que ele conhece muito bem. E ele conhece muito bem não só como empreendedor e investidor, mas ele conhece muito bem como consumidor. Ele já consumiu aquilo ali, né? Então as empresas que ele comprava para o fundo dele são empresas que ele era consumidor dessas empresas.
Por quê? Porque quando você é consumidor, você entende como é que aquilo ali no mercado de verdade, você tem muito mais clareza para enxergar todo o contexto daquele negócio, não só o contexto financeiro de números, né, que a maioria dos investidores amadores olham só isso, mas o contexto de concorrências, de ameaças, de fraquezas e diferenciais competitivos, questões de mercado, questões de marketing, questões regulatórias de governos, né, vantagens e desvantagens desse negócio, enfim, várias coisas nesse sentido que você só consegue enxergar com muita clareza se você é consumidor daquilo, né? E se é uma ideia que você tem tanta clareza daquilo ali, que você consegue, fala assim, me explica o que esse negócio faz. Se te der um giz de cera, um papel, um quadro, você consegue escrever e mostrar mais ou menos o que aquele negócio ele faz, qual que é aquela ideia ali, né? Se é um negócio que você tem que elaborar demais para explicar, ou você não conhece aquilo ali muito bem, né? E você não está preparado para perceber onde estão os riscos e ameaças daquilo ali, onde estão as vantagens que você pode capturar também, as oportunidades, o lado positivo também, ou aquele negócio ali não está preparado para ir para o mercado, né? É um negócio que não tem escala, não tem facilidade de ser consumido, né? Então isso que ele quis dizer com uma frase tão simples, né, com tanta lição que é importante para a gente como empreendedor, como investidor, né, no mundo dos negócios, no mundo dos investimentos, no mundo como empresário também, certo? Então é isso, boa semana para todo mundo. Essa semana aí nós vamos ter alguns assuntos interessantes, vamos falar um pouco sobre a Libra do Facebook, essa moeda digital que foi lançada aí, vamos fazer um novo Q&A, aquele perguntas e respostas que a gente fez pela primeira vez semana passada, que o pessoal gostou bastante, eu não consegui responder todas, vou tentar fazer isso toda semana, respondendo aí mais ou menos umas 15 perguntas, né, na medida do possível, né, e vamos aí. Boa semana a todo mundo e um forte abraço.